Olha só, um levantamento traçou o perfil e o comportamento do eleitor do sul do país. Os dados ajudam a conhecer melhor quem vai às urnas no próximo domingo. O objetivo do levantamento é identificar quem são, como pensam e quais as demandas que definem a escolha do catarinense do sulista em uma eleição. A compilação de dados do IBGE, PNAD, TSE e pesquisas da RIC Record e Datafolha permitiram identificar o perfil demográfico, hábitos, comportamentos, valores e opiniões e compará-los com o restante do país. A gente tem um eleitor em Santa Catarina com uma renda média muito maior do que a média nacional. Nós temos também uma média de escolaridade um pouco maior do que a média nacional. Isso também faz com que o grau de exigência seja um pouco maior. Além de traçar as características do eleitor, a pesquisa identificou a relação dos sulistas com a política. Apenas um quarto se diz ter muito interesse por ela e outro, um quarto, nenhum interesse. O grau de confiança nas instituições políticas também ficou baixo e a grande maioria não se sente representada. De fato, a gente não tem uma formação que privilegia a educação política. Então, a gente não forma uma cultura política, uma cultura cívica na população. Então, a gente está delegando ao cidadão uma escolha política que, na verdade, só vem em momentos de emoções, como é o caso das eleições. Sobre seus valores e opiniões, 9 em cada 10 concordam que a mudança depende mais de iniciativas particulares do que de governos. 71% dizem exigir mais seus direitos hoje do que há 10 anos. 69% são a favor da menoridade penal. 50% acreditam que a posse de arma deve ser proibida. E 79% acreditam que a homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade. 8 em cada 10 sulistas consideram importante fazer sua parte por uma sociedade melhor. O levantamento foi elaborado por um instituto especializado em pesquisas sobre o comportamento do consumidor, que auxiliam as empresas sobre tendências e investimentos. Dados que dão suporte, por exemplo, ao Prêmio Ímpar do Grupo RIC, que traça uma radiografia do mercado catarinense. Quando você passa a entender o ser humano que está por trás dos números, você consegue, desde ter uma melhor estratégia de governos, a desenvolver a melhor estratégia de marketing e negócios para vender os seus produtos. Olha, não entrando no mérito das candidaturas, muito menos questionando preferências e tendências. O que está dando para perceber é que o cidadão brasileiro passou a ter um interesse maior pela política, que ele tanto condenou e condena, né, por conta de políticos inescrupulosos e sanguessugas. Passou a discutir e avaliar os rumos das campanhas eleitorais. A apatia que tomou conta de vários pleitos, emoldurada também pela omissão, hoje revela um quadro bem diferente e alentador. Não se trata de gostar ou não de política, mas de estar presente. E, com certeza, as redes sociais, com sua agilidade e abrangência, tiveram um papel preponderante nessa presença. Fazia muito tempo que não se via uma campanha, apesar de alguns excessos condenáveis, com tanta opinião das ruas, análises de cidadãos comuns e sintonia com as urnas de um eleitorado mais atuante. Bandeira do Brasil só se via na Copa do Mundo, né? Vocês lembram? Hoje, ainda tímida, aparece em prédios, em residências, além de carros, revelando que o Brasil não é só futebol e carnaval. O Brasil despertou para a política. Não se trata aqui de candidatos, mas de participação. Está sendo a grande vitória dessas eleições, das eleições 2018, apesar dos pesares, né?